Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós vamos, nesses próximos programas, falar sobre os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, todos eles relatando sobre a vida de Jesus, seu nascimento, em alguns casos, sua vida, seu ministério, em todos eles, e também a morte, a crucificação de Jesus e também sua ressurreição. Esses evangelhos têm nos ajudado a esses 2000 anos a acreditar cada vez mais nesse Jesus poderoso, nesse Jesus Salvador. E talvez você já se perguntou por que nós temos 4 evangelhos, é porque cada um deles tem um objetivo específico. Por mais que eles possam ter a intenção geral de mostrar a vida do Salvador Jesus, eles também têm motivos específicos, abordagens específicas. O próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele vai dizer: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, Lucas mesmo já está reconhecendo aqui que outras pessoas tinham escrito sobre a vida de Jesus, né? Então haviam já feito uma narração coordenada, bem organizada sobre a vida de Jesus. Pessoas que transmitiram a mensagem de Jesus, que foram testemunhas oculares, né? Elas viram Jesus, então elas estavam falando com propriedade do que elas tinham ouvido, mas do que elas tinham também visto, né? Pessoas que eram realmente importantes aqui, ministros da palavra que foram testemunhas, né? Os apóstolos são esses ministros, né? Aí no versículo 3 ele fala: a mim também me pareceu muito bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas vai escrever de uma forma organizada, bem ordenada aqui. Ele fala de uma investigação acurada que ele fez, né? Então você vai ver detalhes no Evangelho de Lucas que talvez outros evangelistas não tinham tanta intenção de destacar. Mas Lucas sim, quer ser bem detalhista e colocar em uma exposição bem em ordem sobre os fatos de Jesus desde o início até a sua ressurreição. Então, eis aí o Evangelho de Lucas. E ele fala no versículo 3 para quem ele está escrevendo, né? Então, diferente dos outros aqui, nós temos um destinatário específico. Lucas cita o nome de Teófilo, né? Nós não sabemos muito sobre quem seria esse Teófilo, mas pelo nome aqui, né, parece uma pessoa que não era um judeu, né? Parece ser um gentio, um homem de nome grego, né? Também, além disso, a gente sabe que ele é chamado de excelentíssimo. Então dá a impressão para nós de ser uma pessoa que ocupava um cargo importante dentro daquele mundo romano que eles viviam. Então, por algum motivo, Lucas estava escrevendo para essa pessoa. Versículo 4, ele fala: para que você tenha plena certeza das verdades que foste instruído. Então, esse Teófilo já recebeu instrução sobre Jesus. Ele já sabe sobre Jesus. E a intenção de Lucas, o objetivo principal de Lucas em escrever desde o início até o fim da vida de Jesus, de uma forma bem ordenada, está justamente para que Teófilo tenha uma certeza plena dessas verdades, né? Lucas chama a vida de Jesus, a palavra de Jesus, a história de Jesus de verdade. E Teófilo precisava ter plena certeza dessa verdade, uma convicção, né? A intenção então de Lucas ao escrever esse evangelho a Teófilo é justamente confirmar a fé
que ele já tinha, as instruções que ele já tinha ouvido. Agora Lucas ia tornar ainda mais fácil para ser confirmado com todos esses relatos. E fico pensando em nós também, que nós hoje, quando nós estivermos lendo o Evangelho de Lucas, nós que já temos fé nesse Jesus, né? Esse Jesus que veio ao mundo para restaurá-lo. Lembra, o mundo está em pecado, o mundo vive em pecado. Jesus é aquele que vem restaurar a nossa relação com Deus, né? Porque o pecado trouxe separação entre nós e o nosso Deus. Jesus foi aquele que veio restaurar esse mundo. Então, Lucas escreve para que eu e você tenhamos certeza, convicção nesse restaurador Jesus Cristo, em todo o seu propósito que ele veio a esse mundo. E logo no primeiro capítulo, Lucas vai continuar falando aqui coisas muito importantes, né? Ele começa falando sobre o casal Zacarias e Isabel, a partir do versículo 5, né? Então, na época aqui, ele vai dizer que eram os dias de Herodes, rei da Judéia. Então, nesse momento, Herodes levava o nome de rei, mas ele era um governador dessa região. Lembrando que o mundo era dominado pelo Império Romano, mas Herodes era o destinado por Roma para governar a região da Judéia. E havia um sacerdote chamado Zacarias, que ele trabalhava no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então nós temos aqui esse casal, Isabel e Zacarias. Ambos eram justos diante de Deus. Um destaque importante dado por Lucas, né, que eram pessoas que buscavam cumprir a palavra de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que exemplo, hein? Ouvi que o casal aqui era um casal que se dedicava em Deus. Não eram pessoas que quem olhava via defeitos constantes nelas, né? Pessoas que precisavam ser repreendidas constantemente na sua vida. Pelo contrário, as pessoas viam nelas pessoas, né, um casal ali, que seguiam os preceitos, os mandamentos, a palavra do Senhor. Então, esse bom casal, esse bom homem, Zacarias, essa boa mulher, Isabel, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então a situação é que, devido, né, a Isabel ser estéril, eles nunca tiveram filhos. A gente sabe que hoje é muito importante para os casais ter filhos, mas naquela época ainda mais, né? Naquela época era incomum não ver casais que tivessem filhos. Hoje ainda tem casais que optam por não ter, por decisão própria, né? Mas naquela época isso não era muito comum. E, inclusive, as mulheres poderiam passar até por vexames, né? Por vergonhas, por causa de outras mulheres, né? Por fato de elas não terem filhos. E aconteceu que eles ficaram mais velhos, né? Então aqui, provavelmente na mente deles, eles já sabiam, né, que eles não teriam oportunidade de ter mais filhos, né? Passou a idade, né, deles terem realmente a condição do corpo para isso, né? Já eram mais idosos aqui. Mas a partir do versículo 8 vai dizer que quando o Zacarias estava exercendo o seu turno do sacerdócio diante de Deus, no versículo 9, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, olha só um milagre acontecendo aqui, né? Uma cena muito importante, o contato de Zacarias com um anjo de Deus. Vendo Zacarias, no versículo 12, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Zacarias, como muitos personagens da Bíblia, talvez como eu e você também, quando teve contato com esse anjo de Deus, a reação foi de medo, né? Na verdade, o anjo transmite a majestade de Deus, né? É um ser celeste e nós, como homens, como falhos, ele mesmo sendo um bom homem,
sabe que ele é humano, que ele é falho, né? Nesse caso, Zacarias ficou com muito temor. Mas o anjo vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e a tua mulher te dará à luz um filho, e quem darás o nome de João. Eis aqui a história do nascimento do João Batista, né? Tão conhecido por nós cristãos. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, falando aqui de João Batista. Então o anjo veio dar uma ótima notícia, né? Nesse livro que quer falar de fé, né? Esse livro aqui de confirmar a fé dos cristãos está dizendo para João Batista: olha, o Deus ouviu sua oração. Você vai ter um filho, e não vai ser qualquer filho não. Esse filho vai ser uma pessoa muito importante. Então toma cuidado com a vida dele. Não contamine ele com bebidas alcoólicas. Prepare ele, porque ele vai ser um homem importante, cheio do Espírito, já dentro do ventre materno. E ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele vai ser um instrumento de Deus, um instrumento da pregação de Deus para Israel, formando realmente nesses israelitas, né, a conversão. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que profeta importante, que homem importante esse João, que o anjo já estava predizendo aquele Zacarias, homem de Deus, mas temeroso aqui e sabendo que a sua mulher é infértil, né? Que essa mulher não poderia ter tido filho, não poderia ter filho, né? Seria uma obra realmente de um milagre do Senhor, mas esse homem ia ajudar a nação a estar preparada. E a gente vai ver no futuro preparada para receber Jesus, né? Uma função muito importante. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois sou velho e minha mulher avançadas em dias. Respondeu o anjo: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer todas essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que as coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, aos quais, ao seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava de que tanto demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de ministério, voltou para casa. Então Zacarias, a primeira reação dele foi realmente não achar viável isso acontecer, né? Quando ele chega para o anjo vai dizer: você duvidou de mim. Por quê? Zacarias olhou pela situação do homem. Eles já eram velhos, a esposa não poderia ter filhos. Como seria isso então? Né? Eis a questão de Zacarias. O anjo Gabriel veio dar um anúncio de Deus. Quando Deus anuncia, vai acontecer. Prepare-se, porque vai acontecer. E nesse momento, por causa da dúvida, Zacarias foi punido ali momentaneamente, né? Ele não poderia mais falar até que nascesse o seu filho, até que acontecesse o seu filho. Quando chegou no versículos 24 e 25, passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Isabel ficou alegre com a bênção que ela recebeu, mas se ocultou, né? Só depois ela realmente quis mostrar o filho dela, uma senhora velha, fértil, né? Infértil, né? Agora fértil, né? Isso é poder de Deus. E ela se alegrou demais com isso. Um momento de falta de fé, talvez, de Zacarias, um momento de alegria, mas a palavra de Deus, quando ela é falada, ela é cumprida. É nessa palavra que nós devemos ter fé. Que o Senhor nos abençoe.